Bom dia, vou explicar para vocês a aula de português do dia 26 de abril. Vocês vão abrir na página 32 e 33. Coloca a data aqui em cima, tá? Que fica muito mais fácil para eu me organizar quando vocês mandam as fotos, tá? E fica organizado também o seu livro. E antes de mandar a foto para mim, dá uma olhadinha se a foto está nítida, tá? Senão eu não consigo ler o que está escrito, tá? Então, aqui a gente vai ver o uso das palavras mas e mais. Então, quando a gente fala essas palavras no meio da frase, tá? O mas e o mais fica igual na pronúncia, né? Aqui eu deveria ler mas, e aqui mais. Mas na hora de falar, fica tudo igual, né? Então, a gente tem que saber quando é um, quando é outro, para não ficar errado. Leia tira abaixo em que o menino chachado caminha na companhia de seu amigo Zé Pequeno e de seu Firmino. Esse é o Zé Firmino, esse é o Zé Pequeno e esse é o chachado, tá? Então ele fala: então, seu Firmino, o senhor acha que o lobisomem é só mais uma lenda? Então aqui ele pergunta pro seu Firmino sem olhar para trás, tá? Ele não vê nada do que está acontecendo, mas o Zé Pequeno tá vendo, tá? Então ele pergunta pro seu Firmino se ele acha que o lobisomem é só uma lenda, é só mais uma lenda. E ele continua falando: isso deixa a gente mais tranquilo, né, Zé Pequeno? Então, o fato de ser uma lenda, o lobisomem, deixa eles mais tranquilos. Então ele fala pro Zé Pequeno, ó, o Zé Pequeno tá olhando para trás, já faz uma cara de medo, né? E o chachado continua olhando para frente sem saber o que aconteceu lá atrás. Ainda bem que o seu Firmino veio trazer a gente. Então ele estava confiando que o seu Firmino ia proteger eles, mas na verdade o seu Firmino era um lobisomem, tá? Então vou ler mais uma vez. Então, seu Firmino, o senhor acha que o lobisomem é só mais uma lenda? Isso deixa a gente mais tranquilo, né, Zé Pequeno? Ainda bem que o seu Firmino veio trazer a gente. Letra A. O que está acontecendo com o seu Firmino no primeiro quadrinho? Então, por que ele está chacoalhando assim? Né? Ah, eu esqueci de falar para vocês repararem aqui na lua cheia, né? Na lenda do lobisomem, ele se transforma na lua cheia, né? Então, o que está acontecendo com ele que está todo tremendo assim? O que vocês acham que aconteceu? Ele é assim mesmo ou ele se transformou? Em qual quadrinho é possível concluir que Zé Pequeno foi pego pelo lobisomem? Então, ó, aqui ele está andando e aqui ele está jogado no ombro do lobisomem, tá? Então, em qual quadrinho? Você pode numerar 1, 2, 3 ou 4. O que provoca humor nessa tira? O que é engraçado? Então, o que é engraçado que está acontecendo aqui é que o chachado, ele pensa que está protegido, né? Mas como ele não olha para trás, ele não vê o seu Firmino transformado em lobisomem. Então, o maior medo dele seria encontrar o lobisomem. E ele encontra e nem percebe. Tá? Então, o que provoca humor nessa tira? O que provoca humor é o fato que o chachado nem percebe que o seu Firmino se transformou num lobisomem. Assinale a alternativa adequada. No segundo quadrinho, Chachado pergunta: é só mais uma lenda? A palavra destacada indica. Então, quando fala palavra destacada, é aquela que está de outra cor, grifada ou mais escura, tá? Então, essa palavra mais destacada aqui indica o que na frase?
excesso, quantidade maior, repetição ou acréscimo. A qual dos grupos a seguir o lobisomem é acrescentado? Então, ele faz parte de qual desses grupos aqui? Dos animais, das personagens de lendas, dos monstros. No terceiro quadrinho, Chachado diz: isso deixa a gente mais tranquilo. Por essa fala, entendemos que Chachado já estava tranquilo e sua tranquilidade foi reforçada. Olha, ficou mais tranquilo. Antes não estava tranquilo, mas agora está. Está tão tranquilo agora quanto estava antes. Então, aqui quer dizer que ele ficou mais tranquilo ainda, que antes ele não estava tranquilo e passou a ficar tranquilo, ou não mudou nada. Ele estava tranquilo e continua tranquilo. Que palavra desse trecho provocou o efeito de intensidade? Então, qual dessas palavras mostra que aumentou alguma coisa? Qual adjetivo está sendo intensificado por essa palavra? Uma dessas palavras é adjetivo, é qualidade de alguma coisa, tá? Então, qual seria esse adjetivo que ficou mais intenso? Suponha que na situação apresentada, Chachado tivesse dito: dizem que o lobisomem é só uma lenda, mas eu acredito nele. A palavra mas, tá vendo que não é mais o mais, é mas. Essa palavra aqui, nessa frase, confirma a ideia expressa antes, ó, confirma o que está antes, de que o lobisomem é só uma lenda. Então, se ele fala que dizem que é só uma lenda, mas eu acredito, ele está confirmando a ideia ou ele está contra essa ideia aqui. Tá? A ideia é que o lobisomem é só uma lenda. Se ele acredita nele, ele está confirmando que é uma lenda ou ele está dizendo que não é uma lenda, porque ele acredita. Tá? Então, esse mais aqui, ó, ele vai no oposto do que está sendo dito no começo da frase. As outras pessoas dizem que é só uma lenda, mas aqui no caso o Chachado acredita. Então, é uma oposição ao que estava falando primeiro. Ao contrário, né? Uma coisa ao contrário. Aqui é uma lenda e aqui ele acredita como se fosse verdade. Tá? Então, a palavrinha mas, sem o i, ela sempre vai em oposição do que foi falado antes. Tá? Entre outros usos, a palavra mais pode ser empregada para indicar adição, acréscimo de algo. Então, ó, como se fosse o mais da continha de mais, tá? Está acrescentando mais coisas. Para intensificar o sentido de uma palavra, de uma ideia. Então, eu posso falar que eu estou mais bonita, não estou só bonita, mais bonita, mais intenso, né? Posso falar que está mais sujo, tá? Então, esses são os usos da palavra mais. Já a palavra mas é usada para marcar uma ideia oposta a outra dita anteriormente, como foi falado aqui, ó. Foi dito uma coisa e esse mais se opõe ao que foi dito antes. Agora, complete as adivinhas com as palavras mas ou mais. Então, presta atenção, esse mais aqui, ó, é de intensidade, de adicionar coisas, e esse aqui é oposição. Depois escreva a resposta, tá? O que é o que é? Tem bico, então vai um dos mais aqui. Mas não bica, tem asa, mas não voa. Então, tá adicionando ou tá se opondo ao que tá
falando aqui no começo? Olha só, tá falando que tem bico, mas não bica. Então, está o oposto do que está dizendo. Como assim tem bico, mas não bica? Então, o oposto é esse aqui, tá? E também está dizendo aqui antes do mas, que tem asa, mas não voa. Então, está falando o oposto de que tem asa, né? E não voa. E depois você responde aqui. O que é que tem bico, mas não bica? Tem asa, mas não voa? Então, aqui fica o mas de oposição, tá? Então, o resto aqui eu vou deixar vocês fazerem, tá? Então, lembra que esse mais está adicionando coisas. E esse mais está sendo a oposição do que vem antes dele. Então, se precisar da professora, manda mensagem. Estou esperando a foto.